Mais uma vez, com grande alegria, nós chegamos até você com mais essa live, não é? Com mais esse culto ao Senhor. Eu espero que você esteja bem de saúde, espero que você esteja psicologicamente bem, eu espero que o Espírito Santo venha sobre você e o seu espírito então será abençoado. Eu espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Nessa noite nós temos uma mensagem ao seu coração e temos certeza que Deus vai falar com você. Eu quero, entretanto, começar essa mensagem orando ao Senhor. Feche os seus olhos aonde você estiver e ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos esta palavra diante do Senhor e colocamos esse momento em especial de reflexão sobre aquilo que o Senhor tem para nós, que vai nos sustentar durante toda essa semana. Senhor, que a sua bênção caia sobre nós de uma maneira extraordinária, gerando em nosso espírito, Senhor, um desejo maior de buscar o Senhor, de amar o Senhor, de interagir com o céu. Que haja uma conexão, ó Deus, um encontro do seu Espírito conosco nesta noite. E que o Senhor fale conosco através do ministério da palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa mensagem de hoje é intitulada O Deus de toda a consolação. E eu imagino que nesses dias é o que mais nós vamos precisar. De consolo do Espírito Santo, de consolo de Jesus, de suas palavras. Então abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai nos ministrar. Quero começar mesmo essa mensagem com uma indagação muito simples. Você acha que você está sofrendo? Você acha que está sofrendo? Eu sei que muitas famílias brasileiras estão sofrendo nesses dias. E eu sei também que muitos desses sofrimentos poderiam ser evitados. Eu sei que nós estamos passando por uma turbulência grande, por esta grande pandemia, e que tem chegado à nossa cidade de maneira terrível. Eu sei que não tem sido fácil para muitos enterrar os seus entes queridos sem prestar uma homenagem digna à vida que eles tiveram. E por esses e por tantos outros sofrimentos no mundo, nós precisamos das palavras de consolo do Senhor Jesus. Isso, as palavras do Senhor são vida, são alimento. Essa palavra nunca vai passar. A palavra de Deus diz que todas as coisas vão passar, mas a sua palavra ou as suas palavras não passarão. Abra o seu coração e receba de Deus, nessa noite, a mensagem. Porque Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai te desamparar. Grandes turbulências, com grandes conflitos, com grandes tragédias. E esses sofrimentos têm vindo de maneira avassaladora. Entretanto, nós precisamos de uma palavra de consolo da parte de Deus. E por isso eu intitulei o Deus de toda a salvação, o Deus de todo consolo. Isaías diz, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e é o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isso está no capítulo 12. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 5, a Bíblia diz, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos aprender a consolar os que estiverem em qualquer angústia. Sim, há um propósito na consolação. Não é apenas uma manifestação de Deus para nós aqui na terra. O desejo de Deus é que a sua consolação, a impressão que Ele dá ao nosso espírito, seja algo que nós compartilhemos com alguém que está aflito do nosso lado. Por isso o texto continua dizendo, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.
Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O texto é maravilhoso. O texto nos dá a chance de viajar, de pensar em quanta bondade Deus tem para nós. E Deus não tem uma bondade represada, amados. É como uma chuva torrencial. O desejo de Deus é derramar sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade. E nós é que precisamos acessar essa bondade por meio de sua palavra, por meio da oração, por meio da anunciação de sua palavra, né? Da pregação. A consolação é a ação de tranquilizar uma pessoa quando essa se encontra afligida por algum motivo. O conceito de consolar está associado à solidariedade e à empatia. É uma forma de expressar apoio a alguém. Consolar é apoiar. E é uma atuação própria de alguém que é altruísta e alguém de enorme coração. Então pense comigo. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A cruz foi o auge da consolação, por meio do sofrimento. A palavra consolar significa conduzir à luz. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8. Um outro texto que me chama muita atenção, e é um texto incrível. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Mateus capítulo 4. No livro de Lucas, narra um dos mais lindos momentos de encontro. E eu quero usar essa palavra encontro, porque o que nós precisamos com Deus é encontrá-lo. E Ele deseja te encontrar. Ele deseja esse encontro com você todos os dias. A Bíblia fala que Deus encontrava Adão na viração do dia. Todos os dias Deus se fazia presente e chamava o nome de Adão. Então eles comungavam entre si. Eles se comunicavam e falavam. E falavam sobre coisas que nós não sabemos. Mas imagino que ele falava de coisas esplendorosas, coisas incríveis, coisas que o Criador estava colocando na mente, né, de Adão. É interessante pensar que Adão possivelmente fora, né, o homem mais inteligente daquela época também, porque estava sozinho, né? Não tinha comparação, mas não é só isso, queridos. Adão era um homem inteligente porque ele foi o responsável por dar nome a todos os animais. Existe um livro chamado O Poder Latente da Alma. E o Poder Latente da Alma, escrito pelo pastor chinês Watchman Nee. E ele fala sobre esse poder incrível que Adão tinha antes que o pecado reinasse em sua alma e deteriorasse a sua capacidade intelectual de pensar, de agir, de reagir e de ser positivo na vida. É isso que o pecado faz. Destrói a nossa energia psíquica, acaba com as nossas perspectivas e tira de nós a capacidade de pensar como Deus pensa, de agir como Deus age e de fazer como Deus faz. Então, é incrível isso que está no livro de Lucas, porque narra esse encontro que eu vou passar ali. Lucas 2, 25 diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem ele era justo e piedoso, possivelmente um homem que tinha mais de 80 anos. Eu pressuponho isso. E a Bíblia diz que ele esperava na consolação de Israel. Revelaram-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação,
a qual preparaste diante de todos os povos. Note isso, todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai José e a mãe Maria do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe da criança: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Se você pensa que Jesus é um ser que tem contradição, não ele na fala, mas ele é alvo de contradição. Há muitos povos de todas as formas que tentam, às vezes, denegrir e outros elevarem o nome de Jesus. E nós sabemos que há uma dicotomia, né? Vamos dizer, um lado e outro lutando. Nós temos um conceito judaico-cristão e nós sabemos da importância disso. Temos vários homens e mulheres de Deus que formaram a concepção até moderna de pensar, não é? E hoje nós temos outras pessoas que são ateus, que não creem em Deus e não acham que Deus é importante e que Deus não é suficiente ou ele não é importante no sentido de valores. Mas aqui nós vemos que esse menino estava já destinado para ser alvo de contradição. E aí o texto continua dizendo: e também uma espada traspassará a sua própria alma. Então, esse velho profeta, esse Simeão, ele viu a salvação de Israel, ele viu a salvação de todos os povos, se referindo então aos gentios. E ele já entendia que essa criança passaria por um momento de muita angústia, de muita tristeza, de severas dores, para que o seu propósito fosse cumprido. Então ele diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Antes de Jesus você pensa de um jeito, depois de Jesus você pensa de outro. A minha vida nunca mais foi a mesma depois de Jesus. Jesus mudou completamente o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar. E é isso que Ele quer fazer com você que está me ouvindo hoje. Deus quer mudar a sua vida. Então você precisa de um encontro. Todos nós precisamos de um encontro com Jesus. Esse encontro de Simeão com o menino Jesus simplesmente o levou a entender que a sua vida não tinha mais significado, também por causa dos dias já avançados, né, da idade, mas porque ele vira a salvação do seu próprio povo e a luz para todos os gentios. Então, queridos, o texto fala sobre a consolação de Israel. Por quê? Porque ele é luz para os gentios e ele é glória para os judeus. Isso está no verso 32 do capítulo 2. Mais tarde, após a ascensão do Senhor aos céus, Jesus mesmo faz uma promessa tremenda em João capítulo 14, verso 16, dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o Espírito da verdade é puro, é santo, é o próprio Espírito de Deus. E é interessante que ele está dizendo: eu vos darei outro Consolador, porque Jesus é a própria palavra de consolação. E ele sabia que em breve, nesse momento, ele ascenderia aos céus. Então, outro Consolador precisava vir. E dessa vez, o Espírito Santo. E é interessante, muito interessante, que ele diz que vós não o conheceis. Aliás, o mundo não o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? A Bíblia diz isso, o Espírito Santo estará em nós. Então, o consolo é para aquelas pessoas que perderam alguém. É para aquelas pessoas que se sentem desamparadas, para aquelas que estão desiludidas da vida. São para aquelas pessoas que estão à mercê das circunstâncias cruéis, né? Confinadas em seu próprio mundo mental, com medo de viver, com medo de caminhar. São para os desanimados, os que perderam a fé no mundo, os que não têm mais fé nos homens, em suas palavras ou em suas promessas, e na verdade são vãs. O Espírito Santo
é o Espírito de Jesus, cheio de amor, cheio de graça. E é Ele que nos consola, fazendo-nos lembrar das palavras de Jesus. Isso está escrito em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Queridos, essa mensagem tem o objetivo de mostrar as aflições do tempo presente. Elas não podem se comparar com a glória que estará ou que está por vir. Estou citando Romanos capítulo 8. É uma mensagem para nos instruir a depender inteiramente do nosso Deus. Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o verdadeiro consolo para todas as provações. Que tipo de provação você está enfrentando? Você pode estar enfrentando uma provação de enfermidade. Você pode estar enfrentando uma provação na área conjugal. Você quer separar, é isso? Você não aguenta mais viver com a pessoa que está do seu lado. Você está passando uma tribulação, uma angústia com seu filho, com sua filha. Eu não sei o que você está passando, meu querido, mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito de Deus é consolador e as palavras de Jesus são vida. É o maior consolo do céu. Os discípulos do Senhor, eles não estão isentos de passar por tribulações. Na verdade, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas não deveríamos perder o ânimo, porque Ele venceu o mundo. Eu não penso em mundo, a palavra mundo no grego é cosmos. A ideia não é que Ele venceu um sistema apenas. Ele venceu todos os sistemas, Ele venceu todos os sistemas terríveis que estavam oprimindo. Por isso que Simeão estava pensando: eu estou com a própria glória de Israel nas mãos. Eu tenho aqui aquele que vai fazer toda a diferença. Porque havia o jugo dos romanos, havia a concepção dos gregos, havia todas as filosofias ao redor. Mas Jesus vem e Ele traz uma palavra que nenhuma dessas concepções puderam preencher o vazio existencial de cada ser humano. Então, quando Ele diz assim: vocês vão passar aflições no mundo, mas não percam a calma, não percam a paciência, não percam o amor uns pelos outros, não percam a fidelidade uns pelos outros, não perca o vínculo uns com os outros. Eu sei que nessa pandemia muitas pessoas estão perdendo o vínculo com a fé. Não perca o vínculo com a fé. Não perca o vínculo com o amor. Não perca o vínculo com a palavra. Jesus já tinha falado isso há muito tempo. Olha, vai haver tribulação, mas não perca a esperança. João capítulo 16, verso 33. Vamos ver aqui algumas atitudes que nós precisamos ter diante dessas adversidades, as quais estamos enfrentando nos dias de hoje. No texto que lemos, 2 Coríntios capítulo 1, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, e o Deus de toda a consolação. Primeira coisa, queridos, Ele é o Deus da consolação. Então, nessa saudação inicial de Paulo, identifica-se como o apóstolo de Cristo, está no versículo 1, e ele diz que ele está ali amando de Deus, ou seja, pela vontade de Deus. É o emissário de Deus. Aqui o texto não está falando de um título comprado, não está se referindo a um plano de carreira, a um doutorado. Nós estamos aqui falando de um homem que foi chamado pela vontade de Deus e que num certo momento, em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele cai em si. Alguns gostam de dizer que ele caiu do cavalo, pode ser até um camelo. O fato é que quando Paulo encontra Jesus na estrada de Damasco, ele cai no chão. Todas as pessoas que estavam ao seu redor ouviram um barulho, mas só Paulo entendeu as palavras. Então Jesus o confronta e diz: você está perseguindo a minha igreja, mas eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou mudar o seu caminho, eu vou mudar o seu destino. Paulo, você agora vai ser meu emissário. Então nós estamos falando aqui de um homem que está escravo da liberdade, escravo da verdade, escravo do amor, escravo do fundamento de todas as coisas. Estamos falando de Deus, do Criador de todas as coisas. Então,
esse homem é chamado para um serviço especial, o de representar o único Deus que pode consolar. Já parou para pensar que o dinheiro não te consola? Já parou para pensar que o sexo não te consola? Já percebeu que muitos prazeres que nós podemos desfrutar nessa vida são extremamente efêmeros e que nós não podemos estendê-los? Não podemos estendê-los, não podemos viver isso por muito tempo. E quando nós fazemos isso, parece que nós ficamos então escravos do prazer. Aqui nós vemos um homem escravo da alegria, escravo do propósito, escravo de Deus. Porque, querendo ou não, você é escravo de alguma coisa. Você sempre será escravo de alguma coisa. Ou você pode ser escravo do diabo, escravo de seus desejos carnais, escravo de demônios. Ou você pode ser escravo da verdade. É uma escolha. E você pode fazer. Então, contrastando assim o seu apostolado com o de outros, talvez os auto-intitulados apóstolos, cujas promessas são vazias e escusas provenientes de homens com palavras vãs, Paulo então menciona a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, verso 2 de 1 Coríntios. A graça, que em grego significa charis, diz respeito ao fato do Pai ter enviado Jesus e o seu Filho a fim de que o mundo fosse salvo por ele. Porque Jesus veio a esse mundo. Ele não veio para outro propósito a não ser o de Romanos capítulo 5, verso 8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele anuncia a paz, que em grego chama eirene, equivalente a shalom do hebraico, que carrega o sentido de bem-estar em Deus. Paulo, ele para e faz uma reflexão do que ele está nos ensinando. Ele está aqui mostrando para nós que ele é alguém enviado de Deus. E na carta ele deixa isso bastante claro. Ele fala que essa paz, ela é obtida mediante o sofrimento e a morte de Cristo, já que aqueles que estão distantes dele são inimigos dele. Ainda na saudação do apóstolo Paulo, ele expressa o seu louvor a Deus e ele fala que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e é o Deus de toda consolação. E aí essa palavra no grego é paraklesis. E então não existe uma outra maneira do homem ser consolado senão em Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso porto seguro. Deus é o lugar onde você pode voltar. É muito bom ir, mas melhor ainda voltar. E quando você volta para os caminhos de Deus. Eu quero falar com você que eventualmente está desviado dos caminhos de Jesus. Volta. Enquanto há tempo, volta. Volta para Deus. Não há nada melhor que voltar. O filho pródigo voltou. Ele voltou arrependido. Ele desperdiçou a sua herança, mas ele caiu em si. Ele percebeu a importância de voltar. Voltar não é apenas importante, voltar é fundamental. Volte para Deus, inteiramente para a sua graça. Ele é o único porto onde nós podemos parar e abrir o nosso coração. E Paulo sabia muito bem o que ele estava falando. Paulo passou por momentos de angústia na vida ministerial e existencialmente falando. Mesmo assim, em nenhum momento esse homem desanimou. Paulo é o reflexo daquele caráter incrível, daquela firmeza de propósito. Então nós estamos falando um pouco sobre a consolação de Deus e mostrando que o sofrimento faz parte. Por que um consolador se eu não estou sofrendo? Para que um guarda-chuva se não está chovendo? Então o consolador ele existe porque existe necessidade dessa consolação. Se não tiver sofrimento, você não precisa do Consolador. Então, consolação é em épocas de pandemia. Consolação em épocas de medo. Consolação
é quando nós estamos desesperados, sem segurança e precisamos o carinho de Deus, do afago do Senhor, da paz que entra no nosso coração, e mesmo que nós tenhamos que enfrentar momentos, às vezes em hospital, nós sabemos, irmãos, que Deus está presente conosco. E que nós temos que ter um coração que agradece ao Pai em todas as circunstâncias das nossas vidas. Paulo passou por momentos terríveis. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. E então ele diz, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, aí ele diz, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Aí Paulo fala uma coisa interessante. Por 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. 3 vezes eu fui fustigado com varas e 1 vez eu fui apedrejado. E ele continua dizendo sobre o seu sofrimento. Em naufrágios 3 vezes, 1 noite e 1 dia eu passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, e ele diz em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, e ele fala em frio, em nudez. Sabe, irmãos, você pode até pegar uma Covid, mas não dá para comparar com o sofrimento que Paulo expressa ter passado. É óbvio que a vida da gente é uma neblina que logo se dissipa. A vida é muito rápida, é muito breve, nós temos falado sobre isso. Mas é tão importante nós entendermos que nós não vivemos senão para um significado, para um propósito. Por isso, há uma grande importância em sermos escravos do amor, escravos da verdade, servos da lealdade. Ainda mais antes, Paulo diz que ele instruiu os irmãos da cidade de Corinto para que eles usufruíssem da misericórdia divina e do consolo que era proveniente dele. Então ele diz que Jesus é o consolador das nossas vidas, ou seja, ele envia o Paráclito, e ele é o próprio Paráclito divino em que encontraríamos a verdadeira paz. Eu sei que às vezes alguns irmãos têm dificuldade de entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu quero dar um ensino simples que nós já demos muitas vezes na comunidade. Pense no estado líquido, sólido e gasoso da água. O líquido é a essência da água, então é a comparação com o Pai. O sólido é o gelo e é uma comparação de materialização, então comparamos com o Filho. E o vapor, você não vê, mas você sabe que ele está ali. É a comparação com o Espírito. Nós estamos falando de um único Deus. Que há 3 manifestações, ou melhor, 3 dispensações. Ainda que não vamos falar muito sobre isso, apenas mencionar, precisamos entender que Jesus disse, outro Consolador virá. É Deus, presente, aqui conosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas nós o conhecemos. Então Jesus disse em 1 João capítulo 1, verso 9, através da boca de João, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este é, então, o consolo do Senhor. Ele tira completamente os nossos pecados para nos aliviar a consciência das nossas próprias culpas. Uma consciência culpada, queridos, produz tormento. Mas nossa consolação é a justiça de Deus e não a nossa própria justiça. Se no mundo temos aflição, Cristo nos dá a sua paz. João capítulo 14. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que
palavra incrível. É como se o Senhor estivesse falando para você, para mim. Não tenha medo. Não tenha medo. Em frente, também seja prudente. A Bíblia diz que eu, a sabedoria, habito com a prudência. Nós não precisamos ser imprudentes, mas nós precisamos entender que nosso Deus está conosco. Ele é a consolação das nossas perdas. Ele é a consolação de algo que você sempre quis e agora não pode ter, ou vai ter daqui 10, 15 anos, porque toda essa pandemia gerou uma circunstância econômica, financeira, que abalou a estrutura de muitas nações. Mas você não precisa ter medo, porque o seu destino é o céu. Nós somos de Deus, viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Não tenha medo, meu irmão. Em frente com sabedoria, em frente com prudência. Uma paz que o mundo não conhece. Pois essa paz é um fruto do Espírito Santo, escrito em Gálatas capítulo 5, que é esse outro Consolador, que é o próprio Deus, o Consolador prometido. Segundo ponto que eu quero frisar é o consolo nas tribulações. O apóstolo Paulo sabia então que era sofrer. No 2 Coríntios capítulo 12, ele ainda diz: pelo que sinto prazer nas injúrias. Mas como assim? Prazer nas injúrias? Pois é, eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. O que Paulo quer dizer? Por que eu sou fraco quando sou forte? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o sistema desse mundo é falido. Que as pessoas que têm esperança nesse mundo, elas estão tristes, derrotadas, esperando a morte chegar. Mas aqueles que amam a Cristo, aqueles que amam a palavra, aqueles que amam a Deus, sabem que seu destino é o céu. O céu é o nosso lar, é para onde vamos voltar, é o nosso cais. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Por isso, Paulo está dizendo, eu me glorio nisso. Tanto faz se falar mal de mim, tanto faz se eu passar necessidade, e se alguém me perseguir, se eu sofrer algum tipo de angústia, se for por amor a Cristo, eu estou pronto. Porque não tem nada para ganhar nesse mundo. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Então, por causa dessas aflições, o apóstolo Paulo também diz, por que eu sofro? Para consolar os que estiverem em alguma tribulação, para consolar aqueles que estão tristes, abatidos, alquebrados. É isso que Paulo está dizendo. Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Essa é uma demonstração de um dos motivos pelos quais nós somos afligidos. Por que o cristão sofre? A fim de passarmos a nos colocar no lugar daqueles que padecem. Essa é a verdadeira empatia da Bíblia. É sentir o que o outro sente na própria pele. É doer a quantidade de dor que o outro sente. E é não considerar que o outro mereça sofrimento. Paulo é um homem tão maduro que ele consegue entender que se ele for consolado pelas aflições que sofrera, tal consolação de Deus pode então consolar outros através da sua própria experiência de sofrimento. Ah, entendi por que eu tenho dor. Sim, porque quando alguém chega e fala, está doendo em mim, eu falo, eu entendo o que você está passando. E aí você consola. Aí você diz como é que você saiu daquela dificuldade ou daquele sofrimento. É muito interessante isso, irmãos. Eu tive uma experiência muito interessante há alguns anos. Eu estava na Europa e eu estava com uma depressão, com uma angústia, uma síndrome do pânico. Eu nunca tive isso. Nunca tive isso. Mas sempre tratava de pessoas com esses tipos de sintomas. Então eu falei, Deus, o que está acontecendo? Parece que eu estou com todos os sintomas das pessoas que se aproximam de mim. E é como se elas desaguassem todas aquelas síndromes em mim. Mas eu não tinha aquilo. Eu sempre fui uma pessoa alegre, vibrante, até brincalhona. E muitas pessoas estão dizendo, eu estou com saudade das brincadeiras. Mas
Eu sofri muito. E eu percebi que as coisas são muito espirituais. Porque eu fui e voltei, e quando eu estava voltando, eu percebi alguma coisa espiritual acontecendo. O meu espírito não estava em paz. E eu podia entender o que as pessoas sentem quando elas estão sob o domínio do pânico. Eu sei que às vezes algumas pessoas pensam que a pessoa está fingindo sofrer. Não, queridos. O sofrimento psicológico, ele é tão perigoso, tão danoso, tão profundo quanto um corte na carne. O sofrimento espiritual, ele é ainda mais intenso. Por quê? Porque ele sim pode definir se o seu destino é o céu ou o inferno. Então, sofrer para o apóstolo Paulo era um ato de comunicação, um ato de identificação do discípulo de Jesus com os sofrimentos dele. Veja o que ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3. Então os sofrimentos de Paulo, bem como os dos outros coríntios, faziam com que eles fossem participantes dos sofrimentos de Cristo. Mas eles também partilharam do consolo em meio às tribulações, mesmo que essas aflições parecessem desesperadoras. Então esse consolo ele teve um fundamento na confiança em Deus e não em nós mesmos, que tem o poder para ressuscitar os mortos. Isso 2 Coríntios capítulo 1, verso 9. É só o Senhor que pode nos consolar. Você pode dizer, eu estou tão abatido. Então uma pessoa chega e fala uma palavra bonita, às vezes ela fala uma frase de efeito. Você fala, nossa, que legal, reflexiva, importante, interessante, mas mesmo assim a sua alma não muda, você ainda continua com aquele sentimento de aflição. Mas quando você ora, quando você fala com Deus, então o Espírito Santo vem sobre você, te consola, e essa consolação te dá a garantia de que está tudo bem, de que está tudo em paz. Uma outra forma interessante de pensar é que uma vez eu vi uma filmagem do mundo animal e uma pequena ave, semelhante a um pombinho, ela fez o seu ninho exatamente atrás de uma cachoeira. Porque ali ela sentiu um lugar mais seguro para ela colocar uns ovos. Interessante isso, porque uma cachoeira é o reflexo de uma coisa enorme, né? Caudalosa, tremenda. E se você entrar ali, você pode até morrer. Mas a pombinha, caridamente, por trás da cachoeira, colocou ali o seu ninho. Significa dizer, queridos, que em meio às tribulações, em meio ao aguaceiro, em meio às tempestades, em meio ao medo, ao pânico, à dor, à pandemia, você pode se instalar no lugar mais seguro da terra. O lugar mais seguro da terra é o céu, que você põe no seu coração e na sua mente. Então o apóstolo Paulo ele revelou que havia recebido uma sentença de morte, e isso se refere provavelmente às perseguições que sofrera por parte dos religiosos durante a sua viagem, quando eles quiseram matá-lo. Está em Atos capítulo 20, em Atos capítulo 21. Algumas pessoas em dado momento causaram muitos males, muito sofrimento para Paulo, que mesmo abandonado, como ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Então Paulo sabia o que é a deserção, né? Ele sabia o que é se trabalhar o discípulo e o discípulo ir embora, ir para o mundo, não lhe dar atenção mais, virar as costas, não o honrar. Então ele não se dispôs contra Deus. Ele entendeu o que é a humanidade, o que é realmente padecer debaixo desse jugo de ter que ter sucesso, sabe? Ele encontrou no Senhor a via do conforto necessário para superar as suas aflições. Aí ele diz então, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então o foco do apóstolo Paulo no seu sofrimento era o consolo de Deus, porque ele sabia que é o único consolo que te leva para a eternidade. Afagos são importantes, beijos são importantes, carinhos são importantes, palavras de conforto são importantes, presença também é importante, mas aquilo que nos leva para o céu é a fé no Senhor Jesus, é a garantia de que Ele enviou o seu Espírito após a sua ascensão. Terceiro e último ponto, o sofrimento do discípulo. Paulo revelou que Deus permite que os seus filhos sejam afligidos. 2 Coríntios capítulo 1. Quando padecemos por sofrimentos por causa de Cristo, o próprio Senhor sofre em nós. E nem sempre Deus livra o cristão do sofrimento, mas Ele livra o cristão no sofrimento. E é como lemos na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Agora, determinadas aflições, queridos, só cessarão na eternidade. Então, o que eu quero dizer? Chega para mim uma pessoa de 89, 90 anos e com uma doença terrível. E a gente pode orar. E o Espírito Santo pode consolar. E nós cremos em tal consolação. Mas nós sabemos que há um decreto do próprio Deus de que a gente não passa muito desse tempo de idade. Eu acho maravilhoso ver senhores e senhoras com 80, 90, até mais. Eu acho que teve uma na Itália que superou a Covid com mais de 90 anos. Que coisa incrível. Ou nos Estados Unidos, não me lembro agora. Mas eu acho incrível isso. A vontade de viver. A vontade de se tornar experiência nas mãos de Deus aqui na Terra. Não é uma vida sem significado, sem sentido, mas uma vida com propósito. E a gente precisa perceber que Deus tem essa coisa conosco, esse encontro conosco, para nos levar a sermos luz nessa terra, né? Então, o sofrimento do seguidor de Jesus sempre tem um propósito. E um deles, então, é o propósito da consolação, da salvação para todos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 6. Ele diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se tornou eficaz, suportando vós com paciência. Olha o que ele fala, suportar com paciência. Dizem que quando você pega uma Covid, o tratamento leva em torno de 5 dias a mais dias, dependendo do grau, né, do contágio, enfim. Ter paciência nessa hora não é fácil, né, gente? É difícil. Paciência é uma coisa linda para falar. Tenha paciência, é bonito de falar. Mas a experiência da paciência não é fácil. Não é fácil. Um minuto vira uma hora vira um dia vira 10 dias, e 10 dias parece que a gente está um mês na cama. É assim, quando você está com pressa, todos os sinais fecham. Quando você não tem pressa, você fala, está tudo verde. Não é? Depende do que você está pensando. Depende da sua pressa aqui. Depende do que você quer. Depende de como você entende a vontade de Deus para você. Muitas pessoas dizem, eu estou no mundo, estou corrido, está corrido. Depois pega um estresse, pega um pânico. Sabe, a pessoa começa a comer demais, beber demais, dormir demais, trabalhar demais, tudo demais faz mal, gente. Nós sabemos disso. Então ele diz que nós temos que suportar as tribulações, suportar as angústias, suportar os sofrimentos com paciência. Filipenses capítulo 1, verso 29. Pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Eu quero emendar aqui uma mensagem de Pedro, porque nós estamos falando muito de Paulo, né?
Paulo e Pedro são incríveis e a gente tem que escolher os textos devido à profundidade da mensagem. Mas é interessante o que Pedro fala. Ele fala assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, então ele mostra já a questão da consolação, ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Preparada para quem? Para revelar-se nos últimos dias, embora no presente, em breve tempo, se necessário, parece que é necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra para a revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Interessante que ele fala que a tribulação, a tristeza, a angústia, o sofrimento é necessário. Senão a fé não é apurada. Então por que essa pandemia? Por que a pandemia? A pandemia para a apuração da fé. Hoje muitas pessoas estão buscando a Deus mais do que nunca. Estão orando mais do que nunca. Estão pedindo oração mais do que nunca. Entretanto, o apóstolo Pedro coloca um adendo muito importante. Ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então vamos colocar uma coisa bem clara. O sofrimento, às vezes, é necessário. Eu sei que alguns podem dizer: misericórdia, irmão. Ou, está repreendida em nome de Jesus. Ei, eu não penso assim porque eu penso. Eu penso assim porque eu leio. E a Bíblia diz que o sofrimento é parte da vida. Então, se estamos passando pelo que estamos passando, é porque podemos suportar. E se podemos suportar, porque existe um Consolador que nos ajuda a lidar com essa situação nesse exato momento. Mas o mais sublime disso tudo é o que Hebreus capítulo 12 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Está falando de quem? De Jesus. Por que as pessoas estão desmaiando? Ai, preocupada, será que eu vou pegar a Covid? Será que eu não vou pegar? Ai, Deus, não deixa eu pegar, não. Sabe, irmãos, cuidado para você não entrar em paranoia, você não ficar confuso, cuidado para você não ficar vacilante. Fica firme, fica firme. Vamos lá, álcool em gel, máscara, cuidado com a aglomeração. A gente tem que entender isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem muitos pensamentos distintos, diferentes. A gente entende isso, mas nós estamos debaixo disso agora. Vamos lidar com isso. Vamos ter fé em Deus. Vamos fazer segura na mão de Deus e vai. A morte de vários cristãos aliás, ao longo da história, serviu somente para que o Evangelho aflorasse em várias regiões do mundo. A gente costuma dizer que a morte dos cristãos foram sementes plantadas, regadas com o seu próprio sangue. O sofrimento serve como instrumento de conforto e consolo para os outros cristãos que sofrem. Afinal, a promessa de consolo vem do Senhor, que também produz em nós essa mesma característica. Qual? Consolar os que estão aflitos. Consolar os que estão desanimados, os que estão abatidos. Console o seu irmão. Console a sua família. Console as pessoas com palavras de ânimo, com palavras de fé. Não,
vamos vencer. Nós vamos vencer. Irmão, não descreia disso. Nós vamos vencer. Nós temos o Senhor em nossa vida. E se eventualmente Deus levar alguém, nós vamos nos entristecer, nós vamos chorar. Mas eu quero que você saiba que a melhor cura do mundo é estar com o Senhor. E Paulo sabia disso, que ele diz que é incomparavelmente melhor. Então não olhe para a morte dessa forma que você olha. Olhe para a morte como um encontro final, mas um encontro que você vai viver a eternidade do lado do Senhor. Você está dizendo isso porque você acha que pode morrer alguém? Infelizmente, queridos, já está morrendo pessoas. E nós temos que saber como lidar com isso. Não é uma questão de aceitar, não, pode levar quem o senhor quiser. Não é bem assim, não. Mas vamos trabalhar com aquilo que temos. O sofrimento não necessariamente ele decorre de um pecado. Na verdade, os fiéis, mais consagrados podem passar por provas desesperadoras. Mas o verdadeiro discípulo sabe que a morte não é o fim. E a eternidade deve ser o alvo central da vida do cristão que passa por qualquer tipo de sofrimento. Porque quando tudo terminar, Deus estenderá a mão, contando que nós confiemos nele e não em nós mesmos. E ele mesmo é o Deus que vai nos abraçar, que vai nos ter junto com ele. Eu quero que você pense um pouquinho, concluindo essa mensagem, no que Jesus passou quando ele estava no Getsemane. Em Lucas capítulo 22, e saindo, ele foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos estavam o acompanhando. Chegaram no lugar escolhido e Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos ele também orava, dizendo: Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Que cena incrível, né, irmãos? Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai. Olha o que Jesus disse: levanta e ora. Não fica triste, não se proste. Existe um propósito em todas as coisas. Vocês devem fazer isso para não entrar e nem cair na tentação. Queridos, na oração nós encontramos o conforto, a esperança em Deus, que aquele grande dia, um dia de redenção, virá para nós. Então, toda tristeza, toda angústia e todo sofrimento cessará e nós viveremos eternamente com Ele. Amém? Que Deus te console de qualquer perda, que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto e te dê a paz, que faça você ser uma pessoa incrível, porque Ele não te criou só para te perder. Ele não te criou para te perder, na verdade. Ele te criou para que você dê resultados para a sua própria glória. A eternidade nos aguarda, amados. Nós sempre nos veremos. Deus te abençoe em nome de Jesus.